boa noite. Hoje eu irei conversar com vocês sobre oração, parte 2. Marcinho fez oração parte 1 e eu gostaria de fazer oração parte 2, tá bom? Lembra que nós conversamos em algumas aulas passadas sobre antes de você levar alguém à igreja, você deve... Aí lá no finalzinho do assunto eu falei para você destacar 5 pessoas que estão no seu convívio, que você pretende ou quer que o Evangelho chegue até elas e que você deveria orar. E eu falei naquela última aula que a oração é uma parte muito importante. Todas as outras etapas são importantes, mas as 2 etapas mais importantes é a apresentação do Evangelho e a oração. Sem oração, como foi dito pelo Márcio e já temos batido nessa tecla, nada avança, nada vai para frente. Então hoje eu gostaria de destacar com você algumas coisas sobre oração. Eu quero aqui abrir uma introdução, tá? Porque o meu tema hoje é falar sobre uma breve teologia bíblica de oração. O Marcinho enfatizou as questões relacionadas à prática, mostrou para você as questões relacionadas ali à oração do Pai Nosso. Você já deve ter passado pelaquela ideia do Pai Nosso dentro do livro lá que acabamos de ler, o Deus que destrói os sonhos, e ali nós também apanhamos um pouquinho mais, né? Então eu gostaria de, nessa introdução, falar algumas coisas que são importantes e estão relacionadas à oração, tá bom? A minha fala aqui eu começo dizendo sobre a oração. O que é isso? Talvez você se pergunte, o que é oração? Quem já fez essa pergunta para si mesmo? Não? O que é orar? O que de fato é orar? Então a nossa oração basicamente a forma pessoal, nossa forma pessoal de entrarmos ou nos relacionarmos com um Deus que também é pessoal. E essa é a forma que Deus estabeleceu. E aqui é um detalhe, você não tem, como já foi dito aqui, uma fórmula exata para executar a oração. Como é que eu faço oração? É de joelhos? É deitado? É andando? Como é que eu faço oração? Não existe uma fórmula. Assim, você deve fazer oração assim, você deve orar assim, você deve fazer tantas horas de orações e assim por diante. Não existe fórmulas. Assim, de bate pronto, oração é conversar com Deus, da sua forma, do seu jeito, com a sua intimidade. Não existe, criamos às vezes, elementos, momentos, ambientes para falar de oração, criamos aquela mística, e às vezes oração como temos, não sei se você já passou isso lá no livro, mas na liturgia do ordinário, a oração é uma coisa comum. Você faz oração lavando uma louça, você faz uma oração limpando um carro, andando de bicicleta, fazendo compra, você faz oração aonde você estiver. Você não precisa daquela mística para criar um ambiente de oração. O importante é que você ore. Jesus falou, olha, se for num lugar público e você percebe que o seu coração quer ganhar algum voto de alguém que ora, Jesus fala, vai lá no cantinho, vai lá no quartinho, no lugar que ninguém te veja e ora lá. Então, ali Jesus trabalhando com o nosso orgulho, criticando o orgulho dos fariseus, que queriam demonstrar por sua muita oração, que eram homens muito espirituais. E Jesus já foi logo vai lá para o quartinho onde ninguém vai te ver, porque a oração até nesse caso, o camarada consegue se tornar até orgulhoso na oração. Jesus vai corrigir isso. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é esse.
A oração é um padrão, uma forma que Deus deixou pronta para nós entrarmos em contato com Ele. Entendeu? Entrar em contato com Deus que é pessoal. Então essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que a oração é primordial. O Marcinho já tocou nesse ponto. A oração é algo essencial, é importantíssimo. Se você começa olhando qualquer personagem dentro do contexto bíblico, aqueles que tiveram e executaram algo de muita importância para Deus e para o seu reino, você vai perceber que esses homens eram homens de oração. Quando eu falo oração, são homens que estão em contato direto com Deus, buscando orientação, buscando ali um direcionamento, buscando ali uma forma de fazer algo acontecer. Então eles invocam este Deus que eles acreditam, que eles creem, e pedem ali uma oração, uma orientação. Você vai perceber isso dentro do contexto dos patriarcas, dos juízes, onde você vai passando. Dentro do contexto bíblico, você vai reparando, por exemplo, no livro de Reis, no exílio, você vê que sempre um homem que se destaca entre o povo judeu é um homem que está em contato direto, estabelecido ali uma aliança, uma conversa, uma amizade com Deus. Então você vai ver isso no ministério de Jesus, você vai ver isso no ministério dos apóstolos, e isso continua sendo primordial para cada um de nós. A oração, ela é primordial. Ela, como diz o Russell Shedd, eu busquei aqui uma palavra do Russell Shedd, achei interessante. Ele diz assim: a oração jamais será um tema fora de moda. No dia em que isso acontecer, então a igreja terá decretado a sua própria falência. Quando a oração sair de moda, porque com a tecnologia, com o marketing, com a publicidade que você tem hoje, com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, com linha de transmissão no WhatsApp, muitas vezes você acaba por confiar demais nessas ferramentas para crescimento, para avanço no reino de Deus, e elas são importantes, elas cabem e têm o seu lugar. Mas o que fará total diferença para uma comunidade, para uma igreja, é o quanto ela de fato ora. Quanto tempo ela gasta em oração, quanto tempo ela busca em Deus a forma de avançar, a forma de quebrar as barreiras espirituais. Então todas essas logísticas tecnológicas aí fazem parte do nosso contexto. Não vivemos mais sem essas ferramentas, mas elas não podem tomar o lugar primordial chamado oração. Todas elas devem ser usadas, deve haver um investimento nisso, mas elas devem estar cobertas pela oração. O que movimenta de fato o reino de Deus é a oração. Martinho Lutero dizia que ele tinha muita coisa para fazer durante o dia. Muita coisa. Aí uma vez perguntaram para ele: mas como é que você faz tudo isso? Ele falou: primeiramente eu gasto 3 horas da minha vida orando. Ele gastava 3 horas do dia dele antes de fazer todas as outras coisas orando. É humilhante, né? Mas era Martinho Lutero. Para arrancar os cabelos, né? Um outro ponto importante dentro dessa introdução é um ponto chamado... Quantos
Quantos aqui já escutaram uma expressão tipo assim, você acredita na sua oração? Eu já escutei, Rafa já escutou. Já escutou, Marcelo? Você não acredita na sua oração? Nunca escutou isso aí? É nova? Pois é, eu já escutei. E eu cheguei, como eu já escutei, já vi algumas pessoas falarem, né? Eu cheguei num ponto aqui que a coisa mais importante não é o fato de você acreditar naquilo que você está orando. O fato é se você realmente acredita no Deus que você está invocando. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode orar sem ter fé o suficiente no Deus que você está invocando na sua oração. Entendeu? Você pode até orar. E às vezes você não acredita nem naquilo que está orando, ou no Deus que você está invocando. Então não se trata muito aqui da questão sobre ter fé na sua própria oração, mas ter fé no Deus que você está invocando na sua oração. E muitas vezes as pessoas não acreditam no Deus que estão invocando. Mas um ponto que eu quero destacar aqui é um ponto que é bem complicado, e eu só vou passar por ele levemente. É aquele ponto da sua resposta de oração. Não existe oração sem respostas. Qualquer oração, ela será respondida. Se ela tiver fé no Deus que você está invocando, ela vai ser respondida. Não tenha dúvida disso. A questão aqui é que nem todas as suas petições, neste momento de oração, serão atendidas. Isso às vezes é meio que camuflado. Muita ênfase no triunfalismo, muita ênfase no que você consegue, muita ênfase naquilo que você recebe. Então é muito destaque naquilo que você recebe, ou naquilo que alguém recebeu na Bíblia, e pouco destaque para algumas coisas quando é negativo. Quase ninguém fala, é quase você ir contra a maré quando você fala, olha, nem todas as suas orações são ouvidas, nem todas as suas petições são dadas a você, até porque o texto bíblico diz que muitas vezes eu e você não recebemos nada de Deus porque não sabemos pedir. E muitas vezes o que pedimos não está de fato conectado com a vontade de Deus. E isso às vezes é um problema, porque se vende às vezes tanta vitória por causa da sua oração, da minha oração. Não, Deus vai te dar a vitória, continue orando, e às vezes Deus não vai te dar vitória. Simples assim. E você vai ter que continuar crendo no Deus que não vai te conceder aquilo que você almeja, naquilo que você deseja, de forma plena. E esse às vezes não é um ponto muito tocado, porque muitas vezes o camarada que quer vender um livro, quer que a sua oração exploda ali no YouTube, ele não toca nesses pontos, porque isso é um ponto negativo. Quem quer saber da sua oração não respondida? Mas Jó foi um camarada que não teve respostas. Ele vai capítulo 31, 32, 33, ele vai ali discutir com Deus, olha, eu sou justo, porque eu estou nessa situação, Deus veio aqui a você, Jó, onde você estava, quando eu fiz o mundo e tal, Deus nunca te veio de Jó, mas se você ler do capítulo 1 ao capítulo final do livro de Jó, Deus não explica para Jó o motivo que o levou àquilo. Ele fica, até hoje Jó está sem resposta. Talvez ele tenha tido essa resposta lá no céu. Mas Jesus também foi um homem que ficou sem resposta, ou sem resposta não, ficou sem um pedido que não foi atendido. Pai, se possível for, esse cálice de sofrimento eu não quero tomar, não quero beber. É o seguinte, filhão, te amo, estamos fechadão, mas vai tomar o cálice. Toma aí. Ok, vou tomar, tomou.
Entendeu? Jesus, o homem perfeito, solicitou algo em oração e Deus falou: não, vai tomar o cálice. O apóstolo Paulo é um outro exemplo de alguém que pediu para que o espinho na carne fosse: olha, por favor, está me moendo isso aqui me é um tormento. Olha, Paulo, é o seguinte, não vou tirar e a minha graça te basta, segue o baile. Então tem, às vezes, essas coisas, elas não são ditas, mas elas são importantes. Compreendermos que nem sempre Deus nos concederá todos os desejos do nosso coração. Nem sempre. Ainda que sejam justos para nós, para Deus, às vezes, não faz parte do seu todo para a nossa vida. E às vezes isso nos choca. Modelos de oração. Agora aqui começamos. Dito isto tudo, eu gostaria de apresentar para você algumas breves, assim, bem breve mesmo, de forma bem simples, uma teologia simples de oração. Por exemplo, você tem orações, algumas pessoas gostam de orar de forma longa, né? Mas você tem orações muitas vezes simples. Por exemplo, no Números capítulo 12, verso 13, você vai ter uma oração curtíssima. Aqui eu quero destacar o quê? Não é o tamanho, nem a quantidade, nem o volume de horas ou minutos que você gasta em oração. O que eu quero destacar aqui é fé. Pode ser curta, pode ser longa. O que vai fazer a diferença é a sua fé. Então, algumas pessoas, nesse texto, por exemplo, de Números 12, verso 13, você tem uma oração bem curtinha. Depois você tem lá em no Gênesis, capítulo 18, o verso 30 também, o início de uma oração um pouco mais longa. Lembra que eu falei para você no início? Não tem um padrão, né? Não tem a oração tem que ser longa, a oração tem que ser curta. Não existe, oração é oração. Ela pode ser longa, ou ela pode ser curta. Importa que você converse com Deus. Então, às vezes a pessoa tem aquela dificuldade, né, de orar. Não importa, gente. Se você ora 5 minutos, se você ora 10 minutos, o importante é orar. O importante é que hoje você comece com 5, amanhã comece com 6, depois da manhã com 7 minutos. E assim você vai. Se cansou, chegou 10, cansou, volta com 5 de novo. O importante é manter a oração constante, até que a coisa vá crescendo, vai ganhando volume, você vai aprendendo, discernindo bastante coisa dentro da oração. Por exemplo, a oração ela pode ser feita de forma individual, como Jesus ensinou em Mateus 6, Marcinho falou sobre isso, sobre o particular. Então, Mateus 6, verso 6, a oração ela pode ser particular, ela pode ser feita da forma particular, mas ela também pode ser feita da forma coletiva. Então, nós podemos orar como igreja, como um conjunto de pessoas que vão interceder por uma causa. Hoje é quase, talvez, Rafael, Marcinho, não sei os demais, eu. Antigamente você tinha momentos, reuniões, grandes reuniões de orações. E hoje parece que você quase não tem. Você tem, assim, muito movimento e pouca reunião, por exemplo, de oração, né? E, assim, você via muito mais esse movimento de oração. Hoje você quase que não vê. E hoje, para você até tem dificuldade de convocar a igreja para orar junto. Você tem essa dificuldade, né? Ela até pode estar orando
na forma individual, mas coletivamente, quando a igreja se reunia para orar por uma causa, quando a igreja decidia orar para que Deus fizesse algo grandioso entre eles, assim, você quase hoje não vê isso. Não estou falando que não tenha, estou falando que hoje você quase não vê, e existiu, tempos atrás, um movimento muito maior ligado a isso. Então, você tem aí esses modelinhos de oração, né, curta, longas, individual e coletiva. Atos 12, verso 12, fala dessa oração coletiva. Você tem Atos 1, Atos 2, os apóstolos junto com alguns discípulos, 120 ali orando. Então, uma forma coletiva também. Então, você vê vários exemplos, né, de oração, de clamor coletivo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você vê formas individuais. Então, você vai percebendo que a oração, ela é algo muito constante, sem muito padrão, de diversas formas. Posso orar com um grupo de pessoas? Pode. Posso orar individual? Posso. Posso orar pouquinho? Pode. Posso orar muito? Pode. Você pode. O importante é que você ore. E é isso que eu queria destacar, com base naquilo que a gente falou lá naquela reunião, com tudo aquilo que o Marcinho já acrescentou, tudo aquilo que eu estou acrescentando agora, ligado a essa ideia que a oração é algo muito importante. Eu preciso orar por aquela pessoa. Posso fazer assim individualmente? Posso. Posso fazer coletivamente? Posso. Vou fazer com a minha família. Vou interceder por aquela causa junto com a minha família. Chama a família, filho, esposa, marido, papagaio, gato, cachorro, bota todo mundo para orar. Entendeu? O importante é orar. A oração, ela envolve algumas coisas. Por exemplo, a oração, ela envolve súplica. Então, quando você entra, por exemplo, dentro do contexto dos salmistas, não só deles, mas assim, nos salmistas você vê isso se destacar muito bem, a questão da súplica, por perdão, por misericórdia, por cura, por restauração. Então, a oração, ela envolve súplica. Suplicamos por perdão, suplicamos por misericórdia, suplicamos por cura, por restauração, por provisão, por um milagre específico. Então, suplicamos diante daquele Deus que estamos invocando, aquele que é verdadeiro. Você tem a invocação, no caso, você invoca o nome do Senhor. Quantas vezes, você percebe alguns homens, principalmente nas questões relacionadas a batalhas, Por exemplo, Davi e Golias, Você veio a mim e eu vou a ti. Aí ele invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti aí. Vou diante de você, invocando o nome do Senhor dos Exércitos ali. Então, invocar o nome do Senhor, diante das dificuldades, diante de um dilema, há uma necessidade, já não é mais uma súplica, agora você está invocando assim, eu preciso que tu entre com uma provisão nessa causa aqui. Ou seja, parece que, não sei se você percebe isso, você, Rafael, a invocação parece que já trabalha a questão da autoridade, de você se posicionar como uma autoridade maior. Olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho, eu vou, faço, porque você vai adiante invocando o nome do Senhor para que aquela situação ela tome uma forma, um controle diferente. Já não é mais uma questão, tipo assim, você chega lá meio acanhado, como alguém que errou, estou aqui, queria te pedir perdão. É diferente, Uma coisa é você estar lá lendo em santidade e falar, olha, eu invoco o nome do Senhor para essa causa aqui. Está na Bíblia. Nossa, está escrito aqui. Nem lembrado, está escrito aqui. Eu invoco o teu nome, tu falou na tua palavra. Ou seja, a invocação parece que leva você a ter uma autoridade maior, que já muda quando o caso é a adoração. Então veja só, no momento de oração você pode passar por todos esses, não necessariamente você não precisa ter todos esses pontos,
no mesmo dia, na mesma hora. Você pode orar por um dia por uma coisa e ali você se quebrantar por causa daquela determinada situação. Você pode invocar, no outro dia você só está pleno ali para adoração. Ali na adoração você se coloca diante dele, você não quer nada, você não está afim de pedir, você só está afim de prestar a ele uma adoração, contemplá-lo por meio da oração, contemplá-lo. De repente, por exemplo, eu tenho o hábito de, sempre que posso, fazer uma caminhada, e sempre que estou numa caminhada eu estou orando. E eu não gosto de fazer, exercício físico dentro de academia, eu nunca gostei. Gosto de fazer num ambiente ao ar livre, então praia, lugar que tenha, por exemplo, às vezes eu faço caminhada do lado de uma pista que tem muita área verde, lá perto da minha casa. E eu começo a contemplar a beleza da natureza. E ali eu vou orando, colocando de Deus as minhas orações nessa caminhada e tal, e vou olhando uma coisa e falo, Senhor, como tu é belo, olha como tu fez tal coisa, olha os pássaros, olha o mar, olha... E ali eu vou declarando a beleza e adorando meu Deus, vou contemplando, vou louvando a sua majestade, contemplando a sua majestade, louvando a sua beleza, o que Ele é, o que Ele faz. Então tudo isso cabe dentro de um momento de oração. Então tem dias que você bate o olhar num texto e o texto te salta e você vê a beleza de Deus naquele texto. E ali você não quer pedir nada, ali você não quer entrar em um conflito, em um debate, porque você simplesmente quer se dobrar diante dele falando, como tu é belo. Que satisfação é ter você na minha vida, porque a tua beleza, aí você, na sua intimidade, sai declarando que você achar que deve ser declarado, não tem fórmula também. Mas, por exemplo, o Salmo, ou os Salmos, eles são muito legais nisso. Assim, às vezes você pega um verso de um Salmo e através daquele verso do Salmo você faz uma declaração de amor, uma declaração de louvor, uma declaração de adoração, e ali vai. E aí você vai se envolvendo naquilo, quando você menos espera, você já está ali quebrantado, chorando, se arrebentando com a beleza de Deus. Deus já está lá se movimentando, as coisas estão acontecendo. Eu estou ali no relógio, já foi 1 hora, eu falo, mas isso aí orar 10 minutos, já está atrasado para trabalhar, Jesus. Entendeu? Porque você às vezes não percebe a coisa que envolveu de tal maneira, Deus se envolveu com você, você se envolveu com Deus ali, que às vezes você não quer sair dali, Deus não quer deixar você sair. Entendeu? Por quê? Porque às vezes alguma frasezinha de um salmo, de um livro, assim, algumas coisas te levam a orar, né? Eu tenho um autor predileto, assim, gosto de um autor, o autor é chamado Tozer. O Tozer, ele tem uma frase, não, ele tem um pequeno texto onde ele fala assim, que os bons livros te levam a orar. Os bons livros te levam a abandoná-los e irem para a Bíblia. Assim, sempre faz esse caminho. Tudo aquilo que é bom, que é cheio de Deus, vai te levar à oração ou à leitura da própria palavra de Deus. Então ele tem essa frase, se não me falha a memória, num livro chamado Os Melhores Textos de A.W. Tozer. Você vai achar isso lá. A oração também ela envolve um ponto principal e talvez um ponto muito, muito importante, que é o desenvolvimento da sua amizade com Deus. Um ponto aqui que é importantíssimo é que a oração ela denuncia muito a sua fé. Ela fala muito de quem você é em Deus. Porque quem ama a Deus, e eu falei para você que não tem fórmula, e não tem fórmula, mas o fato e a falta de desejo para orar, automaticamente está dizendo que Deus não é tão importante para você. Essas duas coisas elas não combinam, falta de oração e amor a Deus. Porque o amor a Deus
nos vai conduzir a uma vida de oração. Porque você vai desenvolvendo uma amizade. Não é mais uma questão só de eu posso saber tudo sobre oração. Eu, Márcio, você, podemos saber tudo sobre oração. Isso, Márcio deu uma aula excelente sobre oração. Eu estou falando alguma coisa básica sobre oração, trazendo algumas teorias, alguns textos. Isso é muito importante. Mas isso não significa nada se eu de fato não orar. Porque a oração, ela está falando muito a respeito da minha fé em Deus. Quem tem fé de fato em Deus, ora. Assim, é quase que impossível você deixar Deus de lado. Se você de fato ama. Se você de fato ama, você quer conversar com Ele e desenvolver esta amizade por meio de uma vida prática de oração, de momentos de oração. Então a oração, ela fala muito sobre este teu amor, ela denuncia muito se de fato você ama. Assim é com a palavra de Deus, porque, veja bem, a oração é o meio como eu me comunico com Deus, não tem outro meio. Você não manda zap, você não manda telegram, você não tem jeito, não manda direct para Deus. A única forma de você conversar com Deus é parando, falando: Deus, estou aqui, quero bater um papo contigo. Você tem que parar por um momento, que seja 5 minutos, como eu falei, seja 1 hora, 2, 3 horas, não importa. Mas é necessário parar por um tempo. Está errado. Alguma coisa no meio do caminho vai estar errada se você não tem vida de oração. E eu recomendo a você, se você não tem vida de oração, a fazer um check-up no seu coração. Porque não é normal. Outra coisa, por exemplo, se eu falo com Deus através da oração, Deus tem várias formas de falar comigo. Deus pode falar comigo através de uma música, Deus pode falar comigo através de um sonho, Deus pode falar comigo através de uma profecia, Deus pode falar comigo através do que mais? Através do quê? Da palavra. E talvez essa é a forma mais segura de todas as demais. Porque é por meio da sua palavra que Deus se comunica com o seu povo. É através da sua palavra. Esse é o primeiro ponto. Então a falta do desejo de conhecer a palavra de Deus também é fala muito sobre a sua fé. Não ora, não lê a palavra, mas enche o coração para falar que ama o Senhor. Alguma coisa está errada aí. Eu tenho uma mãe que algumas pessoas já foram lá em casa, ela tem quase 80 anos. Se você chegar lá todos os dias, faça chuva ou faça sol, com saúde ou capengando, você vai lá às 2 horas da tarde, entre 2 horas e 3 horas da tarde, todos os dias. Alguns meninos aqui já foram lá em casa, teve um que foi há 1 semana, 2 semanas atrás lá em casa. Ele falou assim: poxa, eu estava ansioso para conhecer a senhora. E ele viu ela lá, às 2 horas, passar com quase 80 anos, pegar a biblinha dela, abrir e ler o texto. 3 capítulos por dia ela lê. Aí ela fala assim: esse ano eu coloquei de novo o propósito de ler toda a Bíblia. Se você chegar lá amanhã e ela só não vai se ela estiver muito mal de saúde. Mas se você chegar lá amanhã na minha casa, às 6 da manhã, 6h30, você vai ver a minha mãe se levantando, se arrumando, para ir para a congregação dela com as irmãzinhas dela, para orar das 7 às 8 da manhã. Faça chuva, faça sol, salvo o dia que ela está muito mal de saúde. Todos os dias, todos os dias. E um dia desse eu peguei ela numa conversa com uma amiga lá, e a amiga falou assim:
será que Deus escuta a nossa oração? Aí minha mãe logo dando aquele discipulado, né, na amiga. Você está aqui, imagine se Deus não escutasse nossa oração, onde a gente estava? A gente estava perdida. Se Deus não escutar a minha oração, onde eu estaria? Eu estaria totalmente perdida. É lógico que Deus escuta a nossa oração. Porque se Deus não escuta a oração, não estávamos 80 anos, não é porque é minha mãe, porque assim, para mim é um testemunho, para mim é um incentivo. E para mim é um desafio acompanhar. Você entendeu? Para mim é um desafio acompanhá-la. Mas todo dia, e aí esse dia eu estava falando assim, eu vou fazer uma campanha por fulano de tal. Aí tu fechou a campanha de um, vou fazer uma campanha porque fulano de tal está precisando dessa oração. E assim vai, cara. Orando por um, orando por outro, orando por ela. Esse dia eu fui pregar numa determinada comunidade lá em São Vicente. Eu não sabia. O pastor é conhecido da minha mãe. E eu não sabia do fato, aí ele abriu de púlpito. Ele não é da denominação da minha mãe. E ele, assim, tem amizade por causa da mãe dele com a minha mãe. E ele falou assim, um dia eu fui na comunidade da sua mãe e eu entrei de fininho, porque as irmãs estavam orando lá, eu queria orar. E quando eu dobrei o meu joelho, está lá a sua mãe dizendo, Senhor, abençoa o Davi, olha para a vida do Davi, abençoa o ministério do Davi. Ele é pastor de uma comunidade lá em São Vicente, da Vida Nova. Ele estava lá, no meio das irmãs, ela sem saber que ele estava lá, ela lá intercedendo pelo Davi. 80 anos quase. Ela é muito amiga de Deus. Ela é muito amiga de Deus. Você sentar lá com ela, ela não sabe te informar, não sabe te decifrar direito que é trindade, que é grego, hebraico, isso aí ela não sabe nada, mas conhece Deus como ninguém. Entendeu? É conhecida de Deus e conhece Deus. Essa talvez seja a grande diferença. Na oração você tem também um encontro com aquilo que denominado como a Santíssima Trindade. Quando você ora, você tem um encontro com a Trindade. Porque às vezes a gente se perde, né, nesse mundo do ora para Jesus, ora para o Espírito Santo. Mas quando você entra em oração, você está pleno diante da Santíssima Trindade. O Pai está lá, o Filho está lá, o Espírito Santo está lá, e todo esse conjunto e toda essa beleza estão ali diante de você. Então, quando eu me dirijo, quando eu paro para orar, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, param para me ouvir. Para ouvir o meu clamor, para ouvir a minha adoração. Eles estão lá. Ainda que muitas vezes eu e você não percebemos isso. E não é muito comum para nós. Eu vou orar pelo Espírito Santo, vou orar através do Espírito Santo, vou orar por Jesus, para Jesus. Mas quando oramos diante da Trindade, de um Deus que é único, está presente ali, pleno, como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. As três pessoas estão lá. Um nos levando, o outro intercedendo, e o outro recebendo, e está tudo lá. Como? Faço a mínima ideia. Como se dá essa equação, não tenho a menor ideia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eles estão lá. Quando eu estou diante de Deus, eu estou diante de um Deus que é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não posso pensar no único sem estar envolvido com os três. E eu não posso estar envolvido com os três se eu não estiver envolvido com aquele que é único.
Entendeu a loucura da nossa fé? É isso. Eu não entendo os três sozinho, e não entendo nem aquele que é único sozinho. Eu preciso de todos junto. Então, quando eu entro em oração, eu entro diante daquele Deus que é totalmente santo, totalmente trino. E é isso que você tem que entender quando você ora. Você não está orando de forma aleatória, onde um está escutando, o outro está calado. Você está orando diante dos três, de um Deus que é trino, tá bom? Outro ponto que eu quero destacar, e aqui esse é um ponto importante. Veja só, talvez você, muitas vezes não damos o devido valor à vida de oração. Talvez possa existir essa possibilidade. Mas eu queria te chamar a atenção para um detalhe muito importante. Que Jesus tinha uma vida de oração. Sim, estamos falando de Jesus. Jesus como um homem cheio do Espírito Santo, totalmente sem pecado algum, tinha a necessidade de orar. Jesus tinha a necessidade de se colocar diante de Deus, o Pai. E talvez esse é um ponto que a gente muitas vezes não observa. Às vezes eu gosto muito de leitura, às vezes eu me perco na leitura do Tozer, eu me perco na vida de oração do Wesley, Jonathan Lado, eu me perco ali na vida de orações de grandes homens, né? E muitas vezes eu esqueço que a minha maior referência de oração não podem ser somente esses homens. A minha maior referência de oração é Jesus. Quando eu entendo que Jesus, o Filho de Deus, plenamente cheio do Espírito Santo, Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, cheio do Espírito Santo. Atos 10 vai dizer que tudo que ele faz é por intermédio do Espírito Santo. Quando eu vejo este homem, sem pecado algum, se colocar diante de Deus, isso tem que mexer com o meu coração, isso tem que mexer com o teu coração. Se você não tivesse nenhum outro motivo nesse mundo que te motivasse a orar, este é um dos maiores motivos que devem te fazer orar. Se Jesus orou, se Jesus ensinou os seus apóstolos a orarem, quem sou eu para me dar o luxo de não orar? Quem é você para se dar o luxo de falar, não, hoje estou bem na fita aqui, eu não preciso orar. Se você abrir o texto de Lucas 3, 21, você vai ver lá. Lucas você vê que tudo está envolvido. Jesus foi batizado, enquanto eles oravam ali, né? Ou seja, a vida de Jesus está ali, envolvida na oração. Você pegar aí o texto de Lucas 6, verso 12, vai ver também algo interessante aí. Naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de... Passou o quê? A noite toda. Jesus passou noites inteiras orando. Aí a minha pergunta, né? A pergunta que não quer calar, né? Como é que
que é a nossa vida de oração? Eu tenho vários textos, eu vou só colocar aí para você ir lendo em casa depois, ó, Lucas 9, verso 18 e 28, Lucas 11, verso 1, Lucas 22, verso 32, verso 41 e 45. Esses são textos básicos, né, que vão nos mostrando a vida de Jesus e a sua vida de oração. Então você vai vendo Jesus em diversos momentos do seu ministério orando por cura, orando por provisão, orando por agradecimento. Você vai olhando a vida de Jesus, ela é uma vida repleta de ações do Espírito Santo e de constante oração. Engraçado que quando ele vai, se não me falha a memória, orar por Lázaro, ele falou: olha, eu sei que tu sempre me ouve. Assim, Jesus tinha certeza, né, que era ouvido. Assim, isso não é somente por causa da comunhão, né? Isso fala também das respostas de oração, né? Ao orar por cura, ao orar por um endemoniado. Ele ia recebendo, e aquilo vai fortalecendo a sua fé, vai fortalecendo a sua aliança com Deus, e Deus vai se mostrando os pequenos detalhes, e você fala: puxa, eu orei por aquilo, aquilo aconteceu. Aí você vai orando por outras coisas ainda maiores, vai tentando galgar coisas maiores em Deus, aí fala: poxa, eu orei, aconteceu, agora que tal se orar por isso aqui? Porque Jesus tinha essa vida de oração. Talvez Jesus, ele é o nosso maior exemplo de oração, né? Livros e livros e livros são vendidos a rodo hoje, dando fórmulas, dando exemplo, contando testemunhos por causa de oração. Eles são válidos, eles têm o seu lugar. Mas, gente, a gente nunca para contemplar Jesus orando. A gente não para ver que Jesus tinha necessidade de orar. E como você pode talvez se dar o luxo de não orar. Já parou para pensar sobre isso? Eu acho que esse é um tema que eu queria destacar para você. Jesus não só orou, como o Márcio explicou, Jesus ele também ensinou os seus discípulos a orar. Padrões que Jesus estabelece na sua oração ali do Pai Nosso são padrões que mexem conosco, são padrões que, assim, se você orar sinceramente por aquilo que ali está, é desafiador. Assim, ore pelo seu pão de cada dia. Não estou mandando você orar pela cesta básica do mês todo. A oração da dependência, orar todos os dias, dependendo todos os dias. A hora para que seja feita a tua vontade, como é feita no céu, ela também deve ser feita aqui na minha vida. Então são coisas que nos acabam por desafiar, né? E Jesus ensina isso. Jesus ensina aos seus discípulos, talvez uma coisa que na oração, e aqui eu destaco o elemento chave para aquela intercessão que você faz diante dessas pessoas que você almeja, que recebam o Evangelho, é algo chamado perseverança. Jesus ensina que eu devo perseverar na oração, eu devo insistir na oração, eu devo continuar orando, mesmo quando eu não esteja vendo nada acontecer. Porque Jesus fala que, olha, tem aquela mulher que fica lá batendo: julga minha causa, 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 e o juiz fica, vamos dizer assim, na linguagem popular, cheio daquela mulher e fala: tá aqui, vou jurar tua causa, tá aqui tua causa, vai-te embora daqui, não aguento mais, toda hora batendo na minha porta, julga minha causa. Ou seja, que Jesus está nos ensinando: persevera na oração. Persevera na oração, persevera na oração, persevera na oração.
Watchman Nee tem uma ilustração que eu acho muito bacana. Ele fala que a oração é como cartões colocados numa balança. E você vai colocando as suas petições, até que ela dá a quantidade exata de peso e move. Ele fala que assim é a nossa oração. Chega no momento exato, ela fica na medida exata e Deus responde a nossa oração. Ele usa essa ilustração de vamos supor, você vai colocando, né, a pena, o que é uma pena, né? Você vai colocando, até que ela dá 1 quilo, ela faz um movimento. E é nessa ideia que ele fala, você vai perseverando na oração até que ela seja ali respondida, de forma positiva, de forma negativa. Mas respondida ela vai ser. Finalizando, o Espírito Santo e a oração. Não sei se você percebeu, eu fiz uma passagem, vindo lá no Antigo Testamento, e passando nos modelos, passando em Jesus, passando na Trindade. Agora eu vou falar sobre o Espírito Santo e a oração. O fruto do Espírito, ele sustenta a vida de oração da igreja de 3 formas. O amor a Deus nos leva a buscar o amor que é gerado pelo Espírito Santo a Deus. Ele nos leva à vida de oração. O amor ao próximo nos leva também a uma vida de oração perseverante em favor dos perdidos. Então, muitas vezes, eu e você nos preocupamos muito com o nosso problema. Mas muitas vezes você esquece do vizinho A, do vizinho B, do vizinho C, do vizinho D, que devem também ser motivos da sua oração, para que o Evangelho também os alcance. Então, você também deve perseverar. Então, tudo isso faz parte da vida e do movimento do Espírito. O Espírito que nos leva a orar pela igreja, nos leva a orar pela nossa própria vida, nos leva a orar por N situações, mas o Espírito também que nos leva a orar pelo perdido, para que o Evangelho chegue naquele lugar, para que a provisão chegue àquele missionário, para que aquele seu vizinho te dê a condição, a abertura para que você fale do Evangelho para ele. Tudo isso é feito pelo movimento do Espírito através da oração. O Espírito te traçando estratégias, te direcionando como falar, te direcionando como chegar naquela pessoa. O Espírito Santo, veja só como é importante também a questão da oração, é que o Espírito Santo ele está em todo momento orando por cada um de nós. Romanos 8, verso 26 e 27. Ele está intercedendo, ele está clamando por nós, porque às vezes não sabemos muitas vezes nem como orar. O texto diz que é ele que está lá, de alguma forma, com palavras inexplicáveis, que são gemidos. De alguma forma ele está colocando ali diante de Deus o Pai a nossa vida, o nosso momento, a nossa dificuldade. Concluo. A oração é algo tão vital, tão fundamental para as nossas vidas, que Jesus orou. Eu já mostrei isso para você. Mas se você pegar a oração de Jesus em João capítulo 17, você vai ver que ali a coisa é tão bela, tão sublime. Ele fala da glória dele, da unidade dele com o Pai. Só que ele não fala só da glória dele, da unidade dele com o Pai. Ele fala também da glória dele, da unidade entre nós e ele e o Pai. Então Jesus orou tanto por aqueles que estavam diante dele, e como eu brinquei em uma aula anterior, ele até orava por nós. Ele continua orando por cada um de nós até o dia de hoje. Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25. Pois ele vive sempre
presta bem atenção. Jesus é um homem de oração, é ou não é? Jesus orou e continua orando. Hebreus 7,25 diz: pois ele vive sempre a interceder por nós. Nesse exato momento, Jesus está orando pela minha e pela sua vida. Se isso não te inspira, se isso não te desafia, eu não sei o que pode te desafiar. Se o Espírito Santo não te desafia, se Jesus não te desafia, se todos os exemplos da Bíblia não te desafiam, eu não sei o que te pode desafiar. Então esse é o meu passeio rápido de Gênesis a Apocalipse. Uma temática simples para você ter uma base construída junto com aquilo que o Márcio falou, e finalizando com o que eu estou dizendo hoje, você talvez tenha uma base praticamente completa. Tudo aquilo que o Márcio já divagou, já instruiu, já explicou. E com a minha conclusão hoje, talvez você tenha sim muita coisa para colocar em prática e muitos desafios para serem superados, né? O Silvio já está olhando. Amém? Amém. Vamos orar?